a nossa primeira palestra, intitulada Pontes, Elaboração de Projetos. Nós temos a honra, a satisfação e o prazer de convidar o engenheiro Clóvis Donner. Engenheiro, plenário do senhor, tenha um bom trabalho, uma boa apresentação. Obrigado, bom dia. Nós vamos discutir aqui alguma coisinha sobre pontes, projetos e execução. O que é uma ponte? É uma estrutura que tende a ligar dois pontos que estão ou sobre um rio, ou sobre um lago, ou sobre uma depressão, quer dizer, o obstáculo natural, e nós temos que transpor. A obra da palestra seria sobre pontes, mas uma passarela, um viaduto, seguem os mesmos princípios, né? Então, a primeira ponte, provavelmente, no tempo da pré-história, foi um raio que caiu numa árvore, derrubou a árvore e atingiu o outro lado, né? Então, imaginamos uma pequena madeira, um pequeno tronco colocado, já é um elemento estrutural para transposições de obstáculos. Essa aqui é um dos últimos projetos em Abu Dhabi, né? Quer dizer, nós começamos de uma pequena árvore, um pequeno tronco de árvore, para projetos bem elaborados. Não interessa a sistemática, né? Muito comum para vencer obstáculos é esse tipo de passarela. O que interessa é que as pessoas passem antes dos veículos. O que interessa é que haja comunicação entre as comunidades. Esse tipo de ponte existe aí há pelo menos 500, 600 anos, não eram feitos por cabo de aço, eram feitos por sisal. Ainda hoje, quem tiver a oportunidade de subir nos altiplanos do Peru, vai encontrar uma solenidade, uma semana na qual as mulheres produzem corda de sisal para esses cabos, para trocar e substituir a ponte, né? Existe até uma solenidade, porque ponte é um elemento vital para a comunicação entre as pessoas, para vencer obstáculos. Principalmente no Brasil, inclusive as divisas entre estados são quase divisas naturais. Normalmente são rios que separam um estado de outro. Antes da ponte, naturalmente, existiam serviços de balsa, muito mais demorados. O que nós precisamos numa ponte? Qual a propriedade indispensável? Primeiro, a ponte tem que ser uma ponte que tenha funcionabilidade. O que significa? Que ela tem que ligar os dois pontos que eu preciso atingir, vencer o obstáculo, mas está inserido na região. Eu não posso simplesmente pegar uma ponte, eu preciso ligar duas e botar em qualquer lugar, né? Eu tenho que ver o que vai me acontecer com os arredores. Eu tenho que prever o crescimento populacional. Eu tenho que prever a nova carga viária, a distribuição do sistema viário. Então, a ponte não é simplesmente, eu quero botar e colocar uma ponte ali. A ponte, em sua maioria, é o elemento mais barato. As desapropriações e os acessos e a criação de um novo sistema viário que vai gerar essa ponte é o mais caro, em sua maioria, né? Sempre tem desapropriação, sempre tem negociação. O tempo para negociar uma desapropriação, às vezes, é maior do que também o próprio tempo de execução da ponte, né? Então, ela tem que estar adaptada ao meio ambiente, inserida nas suas vizinhanças e com previsão adequada da sua vida útil, ao tráfego viário ou de navegação, porque pode ser uma ponte sobre um rio navegável, você vai ter que fazer uma ponte levadiça, e prevendo a expansão habitacional futura. Isso aqui é um caso típico do município de Ponte Alta. Não sei se o Eduardo vai me ajudar isso. A ponte, inicialmente, era uma ponte no meio do nada, com lugar nenhum. Em função da acessibilidade, foi crescendo o movimento e foi crescendo o movimento de pedestres. O que houve? Houve a necessidade de se executar passarelas adicionais.
A ponte antes era assim, a imagem não está muito boa, tinha um monte de mato, ela acabou se transformando numa ponte com 2 passarelas metálicas, em função do acréscimo de fluxo de pessoas, que antes só passava caminhão. Mesma coisa aconteceu entre os municípios de Ouro e Capinzal. Houve a necessidade de fazer passarelas de pedestres mais largas, houve a necessidade de ampliação. Mesma coisa entre o município de Joaçaba e Erval do Oeste. Todas foram feitas com acessórios metálicos que tenham menos peso. Aí vai ser função do local aonde nós vamos construir a ponte. Função da exigência do público. Se eu estou no centro de uma cidade totalmente moderna, não há como eu construir uma ponte colocando 2 vigas protendidas. Ela atende a finalidade, mas ela está fora do contexto da região. E muitas pontes, principalmente em lugares valorizados, há a necessidade de se preocupar com a estética dela. Então, as pontes e passarelas por suas características são classificadas como obras de arte especiais e possível sua geometria e concepção deve ser inseridas ao meio sem agressões visuais. Em muitos casos, por sua origem e concepção, tornam-se obras de arte urbanas, transformando-se em ícones e pontos de referência local. A ponte de Brasília é um ponto de referência, certo? Nós vamos ter aqui uma grande obra no município de Laguna, está sendo concluída, que será referência nacional também, né? E muitas pontes, mesmo no centro de cidade, se tornam ícones. Depende juntar um arquiteto com conhecimento e um calculista com conhecimento, né? Você pode... os projetos de pontes, necessariamente, que se tornam ícones, devem ser feitos a 4 mãos. Vejam só essa ponte na Espanha. Talvez vocês não consigam enxergar, mas ela é uma perfeita obra de arte. Certo? Fabricação fácil. Chapas soldadas e recortadas. Se faz em qualquer lugar. Então, você pode fazer pontes, inclusive, com vários motivos. Quer dizer, uma ponte no formato de uma flor, que eu diria que estamos até numa fase interessante da diversidade, né? Nós podemos desenhar uma ponte bem curva, cheia de florzinhas, com funcionalidade estrutural, sem jogar nenhum elemento fora. Apenas basta ao calculista gastar um pouquinho mais de tempo, né? E quem sabe seja a boa hora de criar a ponte da diversidade aí. A intenção do desenho é provocar reações emocionais e intelectuais e explorar as enormes possibilidades da técnica CAD/CAM. Por quê? Essa foi uma obra que saiu do computador direto para a central de corte de CNC, de corte laser, que só em Joinville nós temos pelo menos umas 15 empresas que fazem isso. Corte de chapa. Só junta a engenharia e você faz qualquer obra. Outra propriedade dispensável, segurança. Aí nós vamos ter alguns problemas, né? As pontes são estruturas que devem considerar o seu dimensionamento para resguardar tanto o pedestre, o veículo, mas também, não é só esse problema de segurança que eu tenho. Se é uma interrupção de uma ponte, se é um colapso de uma ponte por um motivo ou outro, a crise que gera de abastecimento, de tráfego, de desvio de tráfego em estradas não previstas para isso, falta de entrega de suprimentos em supermercados. Então, a minha garantia de estrutura é para preservar as pessoas que vão por ela transitar, mas também para garantir a finalidade dela, a transposição do obstáculo. Isso interrompido, já existe todo um costume que até você voltar a instalar uma balsa, uma ponte provisória do Exército, demanda um certo tempo e provoca uma série de prejuízos. Vale salientar que as normas de cargas de pontes, eu vou falar um pouquinho sobre isso depois, evoluíram muito com o tempo. Não é que as normas evoluíram, né? Cada vez eu tenho veículos que transportam cargas com maior capacidade. As primeiras pontes eram para passagem de
burro, charrete e alguma coisa assim. Hoje nós temos os caminhões bitrens com alta capacidade. E diga-se, essa norma que está em uso hoje, vou falar sobre elas muito rapidamente, também já está ultrapassada. Nós já estamos discutindo há 10 anos na Associação Brasileira de Engenharia Estrutural sobre novas normas de trem tipo para pontes. Em função do quê? Aumento de intensidade de tráfego, aumento de capacidade de transporte de cargas. Então, adequar a beleza estética, geométrica do projeto de arquitetura da ponte e de seus acessos, isso eu quero deixar bem claro, nunca se preocupe apenas com o projeto executivo da ponte, deixar a ponte bonita. Uma ponte bonita sem acesso é um engarrafamento certo, porque todo mundo vai querer passar pelo menor caminho pela ponte, e se ela não tiver um acesso bem projetado, a ponte quase perde sua finalidade. Ela transpõe o obstáculo, mas gera desconforto. Nem sempre é uma solução fácil. Unir a estética atraente da arquitetura com a funcionalidade e simplicidade da engenharia. Nós, engenheiros, de preferência, coisas retas e simples, né? O arquiteto sempre vem a sua formação para isso, com obras até mais humanas. Sempre a melhor solução. Estudar várias alternativas leva a uma obra imponente, segura e com custos próximos à verba destinada para a obra. O problema é o que existe na administração municipal, principalmente, é a falta de tempo para fazer um projeto detalhado e a falta até de pensamento da obra nos próximos 30 anos, em função até do pacto federativo, onde os municípios não ficam nada com verba. Então o prefeito tende a atender a demanda atual. Não sobra verba para ele se preocupar com fazer obras, né? Mas pelo menos ele tem que deixar alguma coisa projetada para você anexar. Como no caso daquela ponte antiga ali, que eu sei que há um aumento em aço, né? Já podia ser deixado algum insert para previsão futura, sem gasto adicional. Eventualmente as vigas laterais um pouquinho mais carregadas, mas sem que houvesse necessidade depois de recuperação estrutural. No caso de pequenas pontes e pontilhões, a utilização de materiais disponíveis próximos ao local da obra quase sempre é a melhor alternativa. Ou a utilização de peças fabricadas em série, que tem um custo mais reduzido, que estão em programas federais e estaduais. Às vezes, você fazer uma ponte protendida, que vai vencer um vão grande, faz uma viga de 25 metros, num local de difícil acesso. Eu já tive até um caso desse, na qual nós tínhamos optado por essa solução, só que tinha um pequeno problema. A viga não chegava até a ponte, não tinha estrada para ela, tinha muita curva, e com uma viga de 25 metros protendida, não conseguiria chegar até o local. Então, isso é um detalhe que às vezes pode passar despercebido, né? Mas então a parte de logística também na execução de uma ponte é imprescindível. Trabalhar com soluções locais é uma ótima solução. Eu estou no meio do Amazonas, vou fazer pequenos pontilhões, não tenho porquê fazer à noite, para o IBAMA não me prender, cortar umas árvores e fazer essa ponta de tora. Resistência. Gente, a madeira, inclusive, é considerado o material estrutural do futuro, porque é o único reciclável. São Paulo tem, na Universidade de São Carlos, um departamento de pesquisas só trabalhando com projetos e pontes de madeira. Hoje nós já temos o eucalipto autoclavado, temos alguns problemas de rachadura que podem ser resolvidos com pequenas peças, mas nós já temos projetos enormes de pontes em eucalipto. São Paulo está produzindo eucalipto para obras estruturais de larga escala. É uma madeira de alta resistência, próxima e às vezes superior a Itaúba. O único problema é que ela exige alguns cuidados especiais para evitar que ela rache. Tá? Tem que tomar cuidado no corte, tem que tomar certas... porque ela sendo autoclavada, ela já vai ter pouco problema de que insetos e organismos naturais ajam sobre ela. Tá? E é um material fácil de plantar, apesar de não ser de origem nacional, é uma árvore exótica
proveniente da Austrália, mas que se adaptou muito bem no Brasil e que serve para fazer grandes pontes. Naturalmente, como disse, tem que ver o local que você está fazendo. Em alguns locais você exige que se faça virado em loco mesmo. Depende realmente do acesso. Um caso típico, eu falei, sentar arquiteto e engenheiro para chegar numa solução viável. A maioria daqui conhece a Ponte Azul em frente à prefeitura. Certo? O primeiro projeto, infelizmente eu não fiz essa transparência, mas vamos tentar fazer aqui assim, desenhar na tela. Tinha uma rua nesse lado e a Otto Lepper do outro lado. 1,5 metro de diferença entre os níveis da rua, entre a Beira Rio e a Otto Lepper. A Beira Rio hoje é Ulisses Guimarães, né? É isso? A rua? Beira Rio e Otto Lepper. A primeira solução foi uma viga que projetamos em aço, com inércia variável. Certo? Ela começava com uma inércia mais alta e ia para outra ponta mais baixa. Qual o problema? Em função dos 25 metros, a altura da viga ficou grande. O que aconteceria? Aquela região, em dia de maré cheia, já enche. E a ponte seria um obstáculo a que a água fluísse. A água ia passar na ponte e ia espraiar para as ruas laterais. Maré com chuva, principalmente a descendente, iria ter grandes problemas. O que nós optamos? Deixar o tabuleiro zero. Para isso, a solução era uma estrutura metálica. Foi a nossa segunda solução. E nós, já que estamos em Joinville, e a concepção estrutural é relativamente fácil, econômica, usual no mundo todo, nós fizemos uma viga quadrada desse jeito, com montantes verticais, diagonais, e pequenas travessas entre diagonais, lembrando a enxaimel. Na verdade, era uma reprodução da fachada da Expoville. Quem prestar atenção na fachada da Expoville, ela é uma grande viga, tipo Warren, com diminuição do comprimento de flambagem dos montantes comprimidos através de travessas, e que lembra uma construção em enxaimel de antigamente. Então, foi a nossa segunda ideia. Mas daí sentamos com os arquitetos, vimos os arredores, o que aconteceu? A ponte acabou sendo aquela em forma de X, na cor azul, que quem prestar atenção, vai dar uma olhada nas vigas da prefeitura da fachada, são vigas em X, tubulares azul, e a ponte é em frente. Então, nós combinamos a arquitetura com o meio ambiente. Isso foi possível graças a conversas, graças ao projetista com o arquiteto, porque o meu projeto era uma enxaimel, era exatamente uma viga à la Expoville, para não deixá-la simplesmente uma viga simples, eu fiz uma viga na forma de enxaimel para lembrar a cidade, mas eu estava fora do contexto. Se fosse uma ponte aqui próxima, combinaria, era uma ponte em frente à prefeitura. Quais são os elementos necessários para um bom projeto de ponte? Primeiras duas coisas: um levantamento plano e altimétrico e uma sondagem dos locais prováveis. Um levantamento plano e altimétrico vai te gerar a possibilidade de calcular estudo de fluxo, retiradas de materiais, qual é a altura que você vai ter que deixar a via, por causa da influência das marés ou por causa da influência das enchentes. Mas nem sempre a solução que você chega no plano e altimétrico, bonitinho, o arquiteto bolou, tudo muito bom, se adequa ao terreno. Então você tem que aliar com uma sondagem, que às vezes os custos de fundações em função do local são tão caros que tornam a ponte inviável. Então você tem que tentar ter um plano altimétrico e as sondagens, definir mais ou menos o local, mas as sondagens próximas, para que você tenha alternativa. Se tiver alguma variação
substancial do solo, você vai tentar acertar isso não com a arquitetura, mas com o plano viário, né? A arquitetura viária do local. Sempre, de novo, pensando nas interferências que esse novo local vai dar em toda a região. O fluxo vai aumentar, o morador vai incomodar, quer dizer, não adianta também botar uma ponte que todo mundo passa, e as estradas depois vão ser pavimentadas, porque ali vai ter um fluxo enorme de veículos, e vai gerar poeira e lama para todo mundo, porque todo mundo quer ir pelo lugar mais curto, certo? Todo mundo quer atingir esse objetivo caminhando menos. Então, só a ponte não basta. Então, com uma boa sondagem e com um bom levantamento do plano altimétrico, eu consigo equacionar desde os serviços, inclusive, de custos de escavações, de remoção de terra, de retrabalho de terra, até a concepção estrutural. Outra coisa muito importante é o estudo hidrológico e do regime de chuvas da região. Todos nós sabemos que estamos vivendo momentos atípicos, quantidade maior de chuva e muitas vezes, quase sempre, quando dá uma grande enchente, algumas obras de arte são levadas por ela. Então hoje a necessidade cada mais de conhecer o regime certo de chuvas, dar uma previsão e principalmente uma solução muito simples: conversar com a vizinhança e ver onde é que atingiu. Se o órgão de defesa pública da cidade não tem os níveis de enchente, conversa com o vizinho, ele diz: olha, vai chegar até aqui, que não adianta você projetar uma ponte também, que ela vai ficar em dias de grande chuva uma ponte submersa, ela não vai atender, certo? Às vezes, pequenos municípios ou certas regiões, por serem distantes do centro da comunidade, o sistema de controle de emergência da cidade não tem os níveis de água, né? Sempre lembrando também que, se for um rio com muita velocidade, nós temos que nos preocupar com a ancoragem dessa ponte. Por isso, e é muito comum, principalmente nos pequenos municípios, você fazer simplesmente um muro de arrimo em concreto ciclópico, primeira grande chuva, derruba, porque você não fez uma sondagem local. Você podia eventualmente encontrar ali debaixo rocha sã. Você simplesmente pinava na rocha e fazia uma estrutura sem problema. Então, o costume é não levanta. Ou, em vez de usar apenas um concreto ciclópico, usa um pequeno gabião, uma pequena manta de gabião, que à medida que a água vai arrastando, aquela manta, ela vai voltando, vai se depositando, ela evita que seja consumido muito material de proteção lateral da tua fundação. Até a partir de 1943, as pontes eram definidas em classe. Classe 36, classe 24, classe 12, para a rodovia classe 1. O que era a classe 1? Antigamente as pontes eram definidas por classes assim. Classe 1, nós achamos aqui. Pontes situadas em estradas tronco federais, estaduais ou nas estradas principais de ligação entre esses troncos. Classe 2, pontes situadas em estradas de ligação secundária, mas que atendam às circunstâncias de estrada local, haja conveniência de primeira passagem de veículos pesados. Classe 3, pontes situadas em estradas de ligação secundária, não incluídos na classe 2. Quer dizer, é simplesmente por classe, por local, né? Houve uma evolução, em 1960 houve criada uma nova norma, onde já foi incluído
é a ponte da classe 36, mas com algumas premissas. Bom, resumindo, a partir de 80, nós temos a ponte classe 45, ponte classe 30 e ponte classe 12. Independente do local, não é o local que vai definir a classe da ponte, é o órgão que vai definir em função do tráfego que ele prevê para aquele local. Porque às vezes tem uma ponte que antigamente seria uma classe 3 e que passa ali, tem uma saída de uma indústria siderúrgica que passam carretas pesadas circulando toda hora. Então hoje é importante o local. A classificação é pelo local e pelo trânsito de veículos, presente e futuro. As pontes são a base de desenvolvimento, né? Transpor obstáculos, demonstração de prestígio e grandeza, é também um mote político para construir uma ponte, mostrar que nós temos tecnologia, aquela região tem tecnologia, tem condições de fazer. Pontes como marcos e definição de paisagem, representa a cultura na qual a sociedade está inserida, e nós somos referência mundial em cálculo de pontes de concreto. Eu diria o seguinte, também estamos em condições de calcular qualquer ponte de aço. E nós, particularmente, temos feito obras especiais e não temos problemas de calcular qualquer tipo de ponte. Desde pêncil, estaiado, quer dizer, vocês têm em Joinville equipe técnica com capacidade para calcular qualquer tipo de ponte que aparecer. Pode levar um pouco mais de tempo, um pouco menos de tempo, mas você tem conhecimento sobre isso. E algum conhecimento que não se tem, não se importa. O tempo está acabando, Romualdo, então só vou mostrar umas fotozinhas e sem filminhos. Aqui é uma explicação técnica de que seria uma ponte. Nem sempre a ponte é convencional assim. Eu tenho trabalhado muito com estaca pilar. Eu resolvo o problema da mesa de estrutura, principalmente nós calculamos, nós não fazemos estaca e bloco e depois cortina. Eu evito tudo isso. Fazemos já, todas as pontes que fizemos aqui em Joinville, no Rio Cachoeira, são com estaca pilar, seja elas estaca pilar de concreto ou estaca pilar de trilhos. Nós evitamos uma série de gastos adicionais, depois simplesmente botamos uma placa para fazer a contenção. Então, esse sistema convencional, a fundação, nós podemos misturar a meso com a info. Aqui tem umas variações que vocês podem ver, ponte estaiada, ponte pêncil, ponte treliçada, várias formas de projetos, você calcular uma ponte, né? Essa aqui é uma passarela que fizemos num shopping lá em Blumenau. A de Florianópolis não foi executada, problemas com o DENIT, mas ela tinha o formato da fachada do shopping de Florianópolis, lá na BR, que parece assim um ninho de pássaros, cheio de... E não havia problema nenhum de execução. Né? Em metálico existe uma facilidade muito grande de se adequar a qualquer condição. Lógico que em pequenas pontes, e até 10, 12 metros, o sistema mais prático é o sistema convencional de viga com armadura frouxa, 15 até 25, 30 metros, o sistema convencional de concreto com proteção ou pós-tensão, né? E a partir de maiores ondas, o peso do concreto o peso próprio do concreto se torna inviável. Olhem só a forma dessa passarela, totalmente viável do ponto estrutural. Pronto, aí já temos uma ponte em forma de libélula, provavelmente atendendo todos os públicos. Né? Quem tiver a possibilidade de passear para a Espanha vai ver pelo menos umas 30, 40 pontes desse tipo. Nós somos muito amigos desse calculista na Espanha. Aqui uma ponte, não é Montevidéu, isso aqui onde tem o cassino lá no Uruguai. Punta, essa aqui em Punta, que é uma ponte, né, que tem um formato diferenciado, fica de pé, é uma atração anticonvencional. Né? Essa aqui é a ponte JK, um ícone. A ponte Rio-Niterói, que foi a primeira demonstração da capacidade da nossa engenharia nacional no tempo da Revolução. Depois, todos esses técnicos, com a crise dos anos 70, nós os perdemos. Né? Aqui a ponte de Laguna. Vai deixar muito contente o Romualdo, que é lagunense, da Praia do Gi, né? Então, provavelmente vai fazer uma pescaria ali. Aqui alguns trabalhos desenvolvidos, isso aqui todo mundo conhece, a passarela JK, executamos há uns, sei lá,
20 anos, não, 16, 14 anos atrás. Essa aqui eu queria mostrar para vocês, nós já discutimos sobre ela, mas só para mostrar a combinação, né? A minha ideia era realmente ter uma viga lembrando a Expoville. Aí o pessoal de Puge deu essa sugestão, plenamente viável, fácil de executar. Aqui não tem uma foto feliz, mas isso aqui é a passarela de Capri. Eu tenho uma foto noturna e uma outra de tempo melhor, mas infelizmente não nos deu tempo de inserir. Aqui alguns estudos e projetos que o nosso escritório fez para passarelas em alguns municípios aí. Muito importante para os órgãos municipais, saberem as fontes de financiamento. E como chegar lá e como fazer um projeto para atender. Poucas pessoas estão qualificadas para isso, poucos escritórios são qualificados para isso, né? Então, se algum dirigente municipal quiser ter algum detalhe, pode conseguir com o Romualdo ou pode conseguir com a nossa pessoa, que nós temos todo o caderninho de encargos para conseguir verbas federais para pontes, né? Tem que seguir uma rotina completa. A Cláudia Zago, acho que da Azimuth também já tem toda essa rotinazinha aí, né? Mas dinheiro, apesar de curto, ainda existe. Precisa-se de bons projetos, tá? Nós estamos aí, quem quiser algum contato, estamos na universidade, e como nós trabalhamos para 3 escritórios de cálculo, eu não botei nenhum dos escritórios aí, para não deixar o mais ou menos, né? O contato seria pessoal. Alguma dúvida? Infelizmente não pude entrar na parte técnica, né? Nós podemos discutir vãos necessários, alturas e viga, mas era apenas para dar um esboço, e quem quiser alguma dúvida, algum escritório de arquitetura, eu faço isso em Joinville, nós damos uma consultoria gratuita para lançar a estrutura. Não damos o projeto de graça, mas evitamos que pelo menos se faça absurdos. Eu estou à disposição de qualquer escritório de arquitetura, nós visitamos normalmente, para que os caras coloquem as cargas nos lugares certos, principalmente em treliças, que a gente vê assim, uma puta ponta de apoio de carga e não está no nó. A treliça foi feita para carga no nó. A gente tem visto cada absurdo. E não, por quê? O cara seguiu, às vezes, o que a arquitetura fez lá, que era só para dar uma forma, tá? Então, nós fazemos esse lançamento. Senhores, muito obrigado. Desculpe se não podemos atendê-los a todos. Desculpe, Romualdo, pelo excesso de tempo. Mas ontem foi pior, né? Eu encerro aqui a minha palestra. Obrigado. Nós agradecemos ao engenheiro Clóvis.